A poluição traz problemas à saúde das pessoas, em vários campos. E também pode afetar a visão. Isso mesmo, a poluição que tanto compromete questões respiratórias, que traz dificuldades em relação a outras questões que envolvem a saúde global, também pode afetar a visão. E nós precisamos cuidar e pensar sobre isso. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor César Vilar, que é oftalmologista. Doutor César, boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gerson. Bom, fiquei surpreso com a informação. Acho que a boa parte da população também. Nós não estamos falando de poeira, estamos falando de poluição. De que modo isso pode afetar a visão das pessoas? Bom, boa tarde a todos. A poluição pode afetar os olhos de várias formas, os olhos e a visão. A forma mais comum da qual a poluição pode afetar os olhos é causando irritação da superfície do olho. E essa irritação, ela vem na forma de coceira, de ardência, causando aí a síndrome do olho seco, ou piorando a síndrome do olho seco, que é uma forma de irritação, piora a qualidade da lágrima, faz a pessoa sentir esses sintomas, pode até causar um borramento visual crônico. Mas também a gente tem evidências de que esse dano pode ser mais profundo, né? De que isso pode estar aumentando a prevalência e a gravidade das doenças da retina, que causam aí cegueira, né? Como a degeneração macular relacionada à idade. A poluição, então, pode causar cegueira. Esse é um estudo que está em andamento, é isso? Já existem vários estudos ao longo no mundo, né? Tem estudos coreanos, tem estudos britânicos e americanos que já correlacionaram a presença maior de poluentes na atmosfera com a presença maior na população desses locais, tendo mais doença na retina. E que tipo de substância ou substâncias presentes na poluição são mais nocivas à visão? A maior parte são decorrentes da queima de combustíveis fósseis, como monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e o que a gente chama de partículas de matéria fina, que tem a sigla de PM2.5, são partículas menores que 2.5 micra, quer dizer, muito pequenas, e que a pessoa, ao aspirar, ela pode entrar direto lá no último estágio mais fino do pulmão e já entrar direto na circulação também. Então, e o processo de, vamos dizer, de ataque à visão se dá, então, por meio da corrente sanguínea? Por meio do que a gente chama de estresse oxidativo. É uma inflamação, né, que acontece, e essa inflamação chega às menores células do corpo, no caso, as células da retina. Para quem não sabe, a retina é a última parte do olho, é a parte onde a luz realmente chega lá no final, o fundo do olho, né? Que é onde vai ser absorvida e virar visão. Lá tem mini-células que são responsáveis por absorver essa luz e aí gerar realmente o estímulo luminoso que a gente precisa para enxergar. Quando essas células estão destruídas, a pessoa começa a perder um pouco da visão. E essa inflamação, que a poluição pode estar aumentando, pode estar contribuindo para esse processo. Isso é impressionante, porque eu imaginei que o contato realmente do olho com o ambiente era diretamente o causador do problema, não necessariamente a corrente sanguínea que pode levar a isso. É um dos causadores, mais as partes externas do problema, mas também na parte interna. Você falou um pouco sobre sintomas, né? Inclusive sobre percepções no canal lacrimal ou na capacidade do olho em lacrimejar. Quais são os primeiros sinais que podem apontar para um cenário um pouco de maior gravidade provocado pela poluição? É um tanto difícil da pessoa perceber, né? Porque os sintomas se confundem muito. Então, os mesmos sintomas de algo como excesso de poluição pode estar associado também à alergia, a de repente maquiagem, por exemplo, ou alguma substância que a pessoa está fazendo uso. Às vezes até a alimentação da pessoa interessa nisso. A síndrome do olho seco ela é multifatorial. E as doenças da retina não necessariamente têm a ver com isso. A gente está falando de um fator possivelmente de gravidade, né? Às vezes tem a ver com genética também, a gente sabe que tem a ver com genética, tem a ver com algumas condições de hábitos da pessoa, como o fumo, como o etilismo. Então, assim, a mensagem que tem que ficar para a população, para os pacientes, é de não deixar sentir o sintoma para procurar o oftalmologista. A consulta de rotina, como preza o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, fazer uma consulta uma vez ao ano, mesmo na ausência de sintomas, tem esse objetivo de identificar doenças em estágio inicial ou prevenir doenças de acordo com a consulta, para que a gente consiga preservar a visão das pessoas. Isso é muito importante, isso é maravilhoso. A prevenção envolve cuidados básicos também no dia a dia, evidentemente que não para evitar os problemas causados pela poluição, mas a saúde dos olhos depende, por exemplo, de higiene, de limpeza, cuidados. E que tipo de cuidados, doutor? Uma coisa que é muito importante na nossa região é usar óculos de proteção, óculos com lentes de proteção ultravioleta. Já é sabido os danos que a radiação ultravioleta causa na superfície do olho, podendo causar aquelas carnosidades como pterígio, até alguns tumores nas pálpebras.
tá? Então, e diminuir até, quem sabe, a progressão, o surgimento mais precoce da catarata. Então, usar os óculos ultravioleta, com proteção ultravioleta, os famosos óculos escuros, são uma boa forma de proteção. E fazer uma boa higiene da região dos olhos, né? Então, é importante a gente não esquecer de limpar os cílios quando estiver tomando banho, pelo menos uma vez ao dia. Existem produtos próprios para isso, mas as pessoas podem fazer comumente a gente passa no consultório, o shampoo de bebê, aquele que não arde. Aquilo um pouquinho diluído é interessante para a lavagem do rosto e também dos cílios. Maquiagem, uso de maquiagem. O senhor falou rapidamente sobre o tema, mas a maquiagem ela é um artifício usado não só por mulheres, homens também usam. Agora, isso pode trazer que tipo de problema e que tipo de prevenção pode ser adotada para evitar consequências? Algumas pessoas têm alergia a determinados tipos de maquiagem, então é importante que se conheça se a pessoa tem alguma alergia para evitar aquela substância. E no consultório a gente orienta para alguns pacientes, na maioria as mulheres mesmo, que usam muito maquiagem ao redor dos olhos, né? Então, o rímel, por exemplo, deve-se evitar usar o rímel, aquele que não sai com água, que a pessoa demora muito para conseguir limpar. Eu peço que as pacientes reservem o uso dessa substância para um dia específico, vai fazer uma maquiagem mais caprichada, né? O uso frequente pode ter problemas? Pode, porque ele mantém uma sujeira ali, ele gruda muito. Então é difícil a pessoa conseguir fazer uma higiene adequada. Cílios postiços, por exemplo, as mulheres acham bonito, mas no consultório a gente vê muita sujeira juntando neles, né? Isso causa sintomas de irritação crônicos. As pessoas ficam lacrimejando os olhos, ficam com dificuldade de enxergar, de usar tela, computador, ficam atribuindo a outras coisas, quando na verdade, quando a gente olha do olho bem de perto, a gente vê muita sujeira ali. Então, eu acho que como tudo na vida, usar com moderação e sempre que possível, fazer uma boa higiene para retirar o máximo possível a maquiagem, especialmente antes de dormir. A gente está vendo aí casos de virose na cidade de Teresina que estão tendo como consequências posterior uma espécie de pequeno quadro de conjuntivite, sobretudo em crianças. O que tem acontecido em relação a esse problema aqui na capital? O que tem acontecido é que temos aí uma epidemia, né, de vírus, né, de vias aéreas superiores que causam aí gripes e resfriados. E comumente esses vírus afetam não só a mucosa da região nasal, mas também a mucosa do olho, que chama-se conjuntiva. Então, comumente os adenovírus, por exemplo, que são muito comuns, causam sim conjuntivite. Costumam ser, aí vai variar um pouco da cepa do vírus e da resistência da pessoa. Costumam ser quadros brandos, autorresolutivos, que quase não precisam de tratamento, a não ser às vezes um sintomático. Mas na presença de um sintoma de conjuntivite, é muito interessante buscar o oftalmologista para o diagnóstico correto. Então, usar colírio por si não é solução? Não é uma boa ideia. O interessante é sempre usar colírios prescritos pelo oftalmologista. Mas as pessoas às vezes negligenciam, acho que não tem maiores consequências, mas o colírio é bom ser prescrito. Bom, doutor, outra coisa. Estamos aqui no período de junho e é um mês, dedicado à prevenção também na visão? Isso. O Junho Violeta, como ele foi batizado, ele é o mês de prevenção ao ceratocone, diagnóstico e tratamento de ceratocone. Uma doença ainda no nome talvez não tão conhecido pela população, mas o ceratocone é uma doença que tem uma prevalência não tão pequena assim, dependendo do estudo, pode variar de 0,5% até 2% da população, então isso é muita gente. E ele pode ser brando e aí não causar quase sintomas, mas ele pode ser agressivo e ele pode piorar. Então o diagnóstico precoce do ceratocone, especialmente em jovens, que é onde ele piora, é muito importante. Sintomas. Geralmente a pessoa que tem ceratocone, ela coça muito o olho, então isso é um fator de risco. Por isso que a gente pede com tanta firmeza, não cocem os olhos. É mesmo, doutor? Evitem esfregar os olhos, porque isso pode causar ceratocone. Não é porque você coça que você vai ter, mas se você coça com frequência, especialmente as crianças, elas têm uma tendência maior de desenvolver o ceratocone. O ceratocone causa um afinamento na córnea, que é a parte mais da frente do olho, e em estágios avançados ele pode piorar muito a visão, de forma que nem óculos corrige. E aí são necessários, às vezes, tratamentos cirúrgicos para que você melhore o ceratocone, como a colocação de anéis dentro do olho para tentar regularizar um pouco a curvatura da córnea, aplicação de luz ultravioleta para estabilizar um pouco a curvatura, enfim. A gente não quer que chegue nisso, a gente quer que as pessoas procurem o tratamento o quanto antes para que a gente evite chegar nesses quadros de ceratocone avançado. Então, prevenção, minha gente. É a palavra. Junho Violeta é o mês de prevenção ao ceratocone. Doutor, obrigado pela participação aqui com a gente. Doutor César, obrigado por ter vindo. Prazer, conte sempre comigo. Muito bom, muito obrigado.